Isso aí, mais uma vez um vídeo aqui para você, para a gente se curtir, né? Eu curto vocês porque vocês me dão energia para continuar e vocês me curtem aí embaixo, né? Para poder o YouTube entender que vale a pena compartilhar essas informações. Eu quero falar com vocês hoje sobre a questão da vibração e da abundância, né? Como a gente não pode desperdiçar isso. Mas antes de falar disso, eu queria mostrar para você aqui um grande protetor do corpo, que na verdade é o sistema ósseo, merece ser bem nutrido, né? Com uma boa alimentação e também bem nutrido. A gente tem um produto da empresa chamado Omniosh. Omniosh vem em sachê assim, tá? É um sabor delicioso de banana para fortalecer a estrutura óssea. E olha só a importância da estrutura óssea. Se não fosse cada item, né, cada item importante, o mais importante de todos, um dos mais importantes, né, é a coluna vertebral e que protege o capacete natural que nós temos, né? E aqui o fortalecimento ósseo, que é muito importante, tudo é importante, né? Cada micro pedacinho do osso dói quando acontece, por exemplo, a osteoporose, né? Então a gente precisa fortalecer a estrutura óssea, com certeza. E tomando o produto, a gente chega lá. Bom, eu queria salientar que essa visão de abundância, visão de certeza de que as coisas vão acontecer antes em você e depois, de fato, a realidade se consolida, é que quando eu fui ao Panamá, eu tive vendo o Panamá, um país da América Central, né, pequeno, mas muito pujante na sua economia, me fez entender, naquela percepção daquele momento, que eu tinha que acreditar muito mais em mim, porque o dono da empresa acreditou mais em mim do que eu em mim mesmo, né? Eu antes, vou resumir bem essa estrutura para poder chegar lá no final com essa chave. A chave de abundância, de pensamento, de vibração positiva, né? Que não é só pensar, é vibrar positivamente. Então, eu estava trabalhando com a ideia de que aquela imagem de Panamá seria uma imagem que um dia ia se consolidar. Então eu estava com fotos no meu computador e todo dia eu via aquelas fotos, todo dia, até que nesse dia foi consolidado aí a ida ao Panamá. Ganhei a viagem e ganhar a viagem não era só ganhar a viagem, era a confirmação de que o meu trabalho valeu a pena, todo o meu esforço valeu a pena para conquistar aquela oportunidade reconhecidamente como algo que a empresa, você, qualquer um, é reconhecido. Fomos 15 do Brasil, cada país tinha 15 pessoas, foi a primeira cúpula de líderes que a empresa forneceu. Bom, alguns 2, 3 meses depois, a empresa teve o evento dela no México. E antes dessa ida ao México, que eu fui, acabou que eu fui, eu recebi ligação da secretária direta do Jorge Vergara, fundador da empresa, saudoso do Jorge Vergara, dizendo que eu estaria convidado a participar da reunião da cúpula de líderes no México, que seria uma reunião em separado da reunião principal, do grande evento principal da empresa. E aí foi uma emoção grande também, né, porque não é todo dia que a gente recebe a ligação de um bilionário e orientado a convidar particularmente você para um evento que ele quer que você compareça. Acabou que eu fui. E mais ainda, outro episódio interessante, que antes de ir para o México, eu tinha um problema. Eu estava com uma dificuldade digamos assim, de passagem, né? Naquela época eu não fui ao México com os gastos pagos, não, fui por minha conta, graças a Deus podendo ir naquela época, e foi interessante porque, é claro, viajar de graça é bom, obviamente, mas eu fui. E um detalhe, não há problema nenhum, vai você para os eventos pagando ou não pagando, tá certo? Ou pagando ou ganhando pela empresa. Tudo é válido, tudo é válido. Depende do tamanho do seu coração, né? Mas para enxergar mais o negócio, o envolvimento com o negócio, é muito importante que eu fui lá. E quando eu fui, quando eu estava me preparando para ir,
as passagens estavam muito proibitivas, muito, com valores altíssimos. Aí que eu fiz? Eu procurei as alternativas, né? E dia após dia, nas estruturas de fechamento de pedido de viagem no site, é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Hoje tem uma passagem de um valor, amanhã tem de outro, amanhã sobe, depois desce. Aí, naquele dia, num outro dia que eu pesquisei, a passagem para o México estava baratíssima. Não sei o que aconteceu. Eu fui lá e, pimba, peguei. Resumo, era uma escala nos Estados Unidos, tá? E eu não sabia que eu tinha que fazer a escala nos Estados Unidos. Quando eu fiz uma revisão mais detalhada, olhei lá, fazia a escala em piso norte-americano e eu não podia porque eu não tinha visto. Aí corri atrás de visto, corri. Conclusão, eu estava determinado aí, falei, Jorge Vergara, eu não vou mais, mandei e-mail para ele e disse, não vou mais no evento porque aconteceu um problema e eu não tenho como resolver isso. Até porque me informaram, olha, você vai ter que pagar uma multa, uma taxa, não sei o quê. Eu falei, não vou mais. Aí ele me responde assim, te espero aqui. Foi a frase pequena que mais revolucionou a minha cabeça naquele momento. Eu falei, nossa, esse cara falou isso para mim. Eu não sabia que era tão forte a conexão, né? E, resumo, aquela frase me explodiu a cabeça, eu fui para o Google, pesquisei bastante, até que eu encontrei a passagem para o México, saindo de São Paulo, estou no Rio de Janeiro, e a viagem foi com escala no Panamá, e ali não tinha problema, porque não teria problema com visto, nada disso. E eu não tinha, na época, nem como fazer o visto americano, que teria que ser algo com mais tempo e não precisou. Resumo, acabou que eu fui e um detalhe, eu liguei, mandei uma mensagem pelo site da empresa aérea que eu fechei Peraí, só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Eu mandei a mensagem para lá e aí esperei, né? Na manhã do dia seguinte, alguém liga para mim. Sr. Fábio, o senhor mandou uma mensagem para cá dizendo que queria saber como fazer e tal, se pagaria taxa no caso de anulação da passagem. E eu já tinha comprado a outra passagem, tá? Então eu estava com duas passagens na mão, não sabia o que ia dar. Resumo, eu falei, como é que eu faço para anular? Tem que pagar alguma coisa? Eu falei assim, não, já estou anulando aqui no sistema a sua passagem, e nenhum problema, o senhor pode ficar tranquilo. Eu falei, mas paga alguma coisa? Eu falei, não paga absolutamente nada. Eu falei, nossa, que maravilha. Maravilha, então, muito obrigado pela preferência e tudo mais. Até uma próxima oportunidade. E aí, não estava ainda sabendo o que Deus queria comigo. Resumindo, eu simplesmente dei um alívio assim, continuei aquela sensação gostosa de que já estava me projetando lá no México com o evento, com aqueles ares maravilhosos lá, até que chega no meu correio, dois dias depois, chega no meu correio uma cartinha do plano da empresa de cartão de crédito. Pasme, eu não sabia que eu tinha uma dívida com cartão de crédito. Isso mesmo, chegou para mim. Não sabia, assim, eu devo ter esquecido, não tomei, digamos assim, a atenção devida, né? Assim, cabeça distraída. Resumidamente, aconteceu uma coisa. Eu vi que tinha um desconto de R$6.000 de dívida, passou para... Eu tive um desconto de 99% e estava me dando a chance de pagar em 1% com o desconto que eu tive. Bom, eu pensei assim, isso é obra dele, né? Deus sabe muito dos nossos propósitos e nos abre portas. Foi isso que aconteceu, por isso que eu quero dizer para você. Vibre, não vou falar sobre o que aconteceu no México, não vou detalhar nada, mas só para dizer o seguinte, vibre numa posição, numa percepção, numa sensação positivo o tempo todo. E não é de positividade só, porque as coisas têm que, entre a positividade do que você está vibrando e, na verdade, a realidade, tem um trabalho a ser feito, né? Tem que fazer as coisas, tem que conquistar, tem que laborar, né? Laborar.
Então, minha sugestão hoje é essa, que você, quando estiver no nosso projeto, perceba, além de tomar os produtos, além de se fazer bem, se sinta, traga sensações boas o tempo inteiro para que isso seja algo congruente e normal no dia a dia. Não tem a opção de ficar triste, chateado, com raiva o tempo inteiro, porque são sensações que o ser humano traz consigo. Mas quando a gente se reprograma, a gente pode fazer alguns exercícios que nos ajudam, né, a passar pela vida de uma maneira mais leve, mais feliz, né? Porque a felicidade não é um objetivo, é um estado presente. A felicidade é um estado presente. E por que algumas pessoas que andam comigo, que estão comigo, precisam me ver triste, chateado, acabrunhado? Não porque elas precisam me ver, não porque eu quero mostrar isso, mas sim porque aqui dentro passa a sensação. Então eu vou me dar o que é de bom, vou me dar aquilo que é bom para mim. Para que as coisas fluam de uma maneira, como eu disse para você, que fluiu aí num período, em alguns dias, fluíram coisas, sabe, que só a explicação divina, acho eu, e obviamente as soluções que Deus dá são maravilhosas. Eu tenho soluções, mas as de Deus são muito maravilhosas. Fico por aqui com essa vibração, né? Que você consiga vibrar nessa abundância também no seu projeto, que tudo isso seja uma realidade para você, como foi e continua sendo para mim. Eu tenho uma lista de gratidão que é grande, grande mesmo. Vou ficar por aqui, agradeço o seu momento aqui comigo, compartilhe esse vídeo, né, e curta esse vídeo como eu curti falar isso para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.